Por que isto acontece comigo? Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Nazaré do deserto, iremos meditar mais um texto bíblico que nos ensina a caminhar na felicidade do Senhor, esperando a sua libertação de todo o tipo de opressão. Sabemos que a opressão na nossa vida não vem só de Satanás. Satanás está por trás de toda a opressão. Ele usa os homens para oprimir também a nossa alma. Mas todo tipo de opressão, embora vinda de Satanás, acontece na nossa vida também por permissão de Deus. Deus permite a opressão para nos purificar, para nos dar vida nova e para nos deixar mais próximos dele, para nos ensinar, para transformar nosso sofrimento num perfume de uma rosa, em uma rosa azul ou em uma rosa amarela. Eu quero meditar hoje convosco um homem que viveu anos na opressão, um homem chamado Gideão. Depois da morte de Josué, percebemos que há um ciclo no povo de Israel. Israel ficou aproximadamente 300 anos sem ter um rei que o governasse. E durante esse período se repetiu continuamente um ciclo em Israel. O ciclo iniciava com o povo obedecendo a Deus na fidelidade a partir de um determinado momento. E numa segunda etapa, o povo se afastava do Senhor, adorando a ídolos, distanciando seu coração do Altíssimo e caindo no pecado. Seus sacrifícios, então, não eram mais aceitos por Deus. Inicia-se aí o terceiro ciclo. Deus permite que outros povos oprimissem este povo para que ele acordasse e voltasse, então, para o Senhor, no sofrimento. Acontecia, então, uma quarta etapa, onde o povo se arrependia do seu pecado, da idolatria, de adorar outros deuses, de tirar do seu coração o Senhor, pedia perdão sobre o jugo da opressão e pedia que Deus os libertasse daquela pesada opressão. E Deus, numa quinta etapa, envia juízes para libertar o povo da opressão. E seguia então uma sexta etapa, onde esse povo libertado da opressão por Deus, que usava de uma situação ou de uma pessoa, juntamente com toda a sua posteridade daquela geração, para servir em fidelidade ao Senhor e para dar àquele povo a felicidade. Acontece assim com Gideão. O povo estava oprimido pelos madianitas, que entravam nas terras de Israel, onde estava o povo de Israel, invadia as terras de Israel com camelos, que eram como tanques fortes de guerra naquela época. Roubavam todo o trigo, a semeadura, as provisões, o gado, a colheita, os bois, as ovelhas, e deixavam o povo de Israel sem nada, na miséria. O povo hebreu viveu 7 anos sob este jugo de opressão. O povo viveu assim porque seu coração estava afastado do Senhor. Ele estava adorando o Deus Baal, que é o Senhor guerreiro, o Senhor da fartura. Eles adoravam Baal de uma forma errônea. Acreditavam que Baal era um Deus verdadeiro. E Deus permitiu esta opressão sobre aquele povo durante esses 7 anos. E por 7 anos Israel foi duramente invadida pelos madianitas, que devastavam Israel. Tantos os que serviam com fidelidade ao Senhor, quanto os que adoravam outros deuses, eram atacados, para mostrar assim que o pecado de um afeta todos. Mas Deus, vendo o justo pagar pelo pecador, e vendo o justo clamando junto com o pecador arrependido, Deus age com misericórdia
e começa a dar a libertação a este povo opresso. Olha para aquele povo e escolhe um homem corajoso, valente, chamado Gideão. Um homem fiel ao Senhor, para tirar aquele povo da escravidão e libertá-lo das mãos dos madianitas. Deus aparece, então, para Gideão, um homem que se sentia incapaz, fraco, e o encoraja. Deus dá autoridade, dá poder, dá coragem, dá honra, dizendo que ele é um homem valente. Deus encontra nele força para libertar o seu povo. Vamos ver juntos a palavra e ver o que o Senhor deseja nos dizer neste dia de deserto. Juízes capítulo 6, que diz: veio o anjo do Senhor e sentou-se abaixo do terebentino de Éfra, que pertencia a Joás, da família de Abezer. Joás era pai de Gideão. Gideão, seu filho, e estava limpando o trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu e disse-lhe: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos estes males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele, disse-lhe: vai com esta força que tens e livre Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gideão, com que livrarei Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor replicou: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas, como se fosse um só homem. E prosseguiu Gideão: se encontrei graça aos vossos olhos, provai-me por um sinal, que sois vós que me falais, não vos afasteis daqui, até que eu volte trazendo uma oferta e a ponha diante de vós. Esperai, respondeu o Senhor, até que voltes. Gideão entrou em sua casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com efá e farinha. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela. Levou tudo embaixo do terebentino e ofereceu-lhe. O anjo do Senhor disse-lhe: toma a carne e os pães sem fermento, coloque-os sobre aquela pedra e derrama por cima o caldo. Ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou a carne e os pães sem fermento e imediatamente jogou fogo que consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu diante dos olhos de Gideão. E Gideão reconheceu que era o anjo do Senhor e exclamou: ai de mim, Senhor Yahvé, que vi o anjo do Senhor face a face. E o Senhor disse: tranquiliza-te, não temas, não morrerás. Gideão edificou ali o altar e o Senhor chamou Javé Shalom. Esse altar existe ainda hoje, em Efrá de Abiezer. É interessante, irmãos, que Deus olha o sofrimento deste povo oprimido e senta-se então debaixo do terebentino, onde estava Gideão, correndo risco de vida, limpando trigo no lagar, porque a qualquer momento poderiam vir os madianitas. Era um homem corajoso. Deus vê a coragem de Gideão e por isso o escolhe. Deus vê que ele era um homem firme, forte, e escolhe para liderar o seu povo e libertá-lo da opressão. Então, quando vem o anjo do Senhor e diz: o Senhor está contigo, valente guerreiro,
Gideão não perde a oportunidade de questionar. Está bem, já que sou um valente guerreiro, eu quero te fazer uma pergunta e quero a resposta. Se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? É a pergunta que nós fazemos, irmãos, quando estamos sob o jugo da opressão, quando as coisas em nossa vida não estão indo bem. É a pergunta que fazemos. Por que isto nos acontece? É a mesma pergunta de Gideão. O Senhor não dá uma resposta concreta para Gideão. E Gideão questiona a Deus. Onde estão aqueles prodígios que outrora nossos pais nos contaram? Tu não és aquele Deus que nos tirou da escravidão? Onde está o teu poder? Onde está a tua força? Onde está a tua ação agora na minha vida? Gideão mostra para Deus a sua revolta diante da injustiça que está sofrendo e vê Deus calado, no silêncio, não agindo. Mas Gideão esquece que Deus estava naquele momento fazendo algo. Então Deus diz a Gideão: vá e liberte o teu povo com toda esta força que está me falando. Eu estarei contigo. Nesta teofania, nesta aparição, Deus dá a Gideão o seu mandato de forma sobrenatural, para Gideão agir no seu nome. Gideão vai em nome do Senhor. Gideão não tem medo, ele assume a sua missão dada por Deus. Gideão reúne os homens para libertar um exército para liderar um exército contra os madianitas. No livro dos Juízes, no capítulo 7, está escrito que Gideão escolhe 32 mil homens para liderar como exército contra 135 mil madianitas. Mas o interessante é que Deus manda Gideão para a guerra, mas desses 32 mil homens, apenas com 300 homens. Deus vai purificando, peneirando esses homens, de modo que fica apenas um soldado de Gideão para 450 soldados de seus inimigos. Para mostrar assim que a guerra, quem iria ganhar não era Gideão e seus soldados, era Deus que combatia com Gideão, para mostrar a Gideão que não era a mão de Gideão que estava livrando o seu povo, mas a própria mão de Deus que estava libertando o seu povo da escravidão. Era impossível Gideão ganhar aquela guerra, mas Deus dava a vitória. Gideão não usa nenhuma estratégia humana para ganhar a guerra, para sair da opressão. Ele usa a estratégia de Deus. Escutar com obediência a voz do Senhor, que dizia aquilo que ele devia fazer. Gideão escuta cada ordem que o Senhor vai dando, cada passo. Gideão ouve a palavra, ele tem coragem, ele obedece. Ele não tem medo de obedecer à palavra de Deus. Permanece fiel à obediência da palavra do Senhor. Não tem medo de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Durante a opressão, vários são os questionamentos que passam nas nossas cabeças. Questionamos o amor de Deus por nós, se Ele realmente nos olha e vê as nossas dificuldades, se Ele existe, até se Ele existe, se Ele tem mesmo todo o poder que lhe é imputado, se Ele quer nos ajudar, ou apenas se sua função é de nos analisar de longe, observando como nós nos comportamos nos momentos críticos e total desamparo, de falta de esperança, de horizontes na nossa caminhada. Mas opressão é isso tudo. É a dúvida do amor, do poder de Deus na nossa vida. É o afastamento de Deus. Quando pedimos a Deus a sua graça em nossa vida,
e acreditamos nela, nos aproximamos dele. Porque tantos problemas em nossas vidas, nós perguntamos, porque a vida é nossa, não é de Deus. Nós somos pecadores e como os pecadores temos problemas. Precisamos aprender com eles, crescer, sentir o peso de nos afastar de Deus para poder suplicar com o seu amor e nos aproximar novamente dele. Envergonhados, humilhados, fracos, mas sempre amados, acolhidos, filhos. Sempre filhos de um Pai disposto a nos ensinar a caminhar. A vida nada mais é, irmãos, do que aprender a caminhar. E quando já sabemos dar os passos corretos, sozinhos, nós estamos prontos. Cumprimos nossa missão, seja ela qual for. Uma luta, uma dor, uma doença, um grande amor, ou tudo isso em uma vida só. O importante é saber que Deus está em cada passo. Que não ganhamos as lutas por nossos méritos e não perdemos por nossa vontade. Que o questionamento de Deus é crescimento e Deus entende como um ato de coragem, mas responde com um desafio, como uma luta dada a nós. Devemos estar prontos para enfrentá-los, enfrentar cada batalha que Deus nos dá. Que o final da promessa de Deus é uma graça, a resposta de nossas perguntas, e é uma só. Deus está aqui neste momento. Se as coisas não estão dando certo, faz parte do nosso ciclo. Clame por sua intercessão. Demonstre sua coragem para mudar. Caso contrário, ficaremos com os pés enterrados na areia, perguntando ao vento, por que eu? Por que isso acontece comigo? Assim, irmãos, o texto de hoje nos ensina que Deus ele não gosta daquelas pessoas que vivem no comodismo da opressão e da injustiça e não fazem nada para libertar os seus irmãos, não fazem nada para sair da opressão. Diante do mal e da injustiça, o Senhor levanta homens, e o homem clama pela justiça divina, para tirar o seu povo da escravidão. E ele tira não pela força do homem, mas pela sua própria força, porque Deus ama. Por isso Deus diz a Gideão, eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas. Porque se fosse um só homem, porque é o próprio Deus que derrota os inimigos. Mesmo que fosse um só homem, Deus derrotaria. Deus te diz, não tenhas medo, eu estou contigo, eu sou aquele que combate a teu favor. Nesse momento, irmãos, supliquemos a bênção do Senhor sobre nós, para que o Senhor, Ele venha em nosso auxílio e venha curar o nosso coração ferido. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso e nos dê a cura do coração e da alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, vos desejo um lindo dia. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz. Tchau, tchau.